queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje nós estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo. No item 14, Caridade para com os criminosos. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Deve existir entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina uma fraternidade completa. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos, se se arrependerem, como a vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra sua lei. Pensai que sois mais repreensíveis, mais culpados, que aqueles aos quais recusais o perdão e a comiseração, porque, frequentemente, eles não conhecem Deus como o conheceis, e lhes será pedido menos que a vós. Não julgueis, não julgueis, meus caros amigos, porque o julgamento que fizerdes vos será aplicado mais severamente ainda, e tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus de pureza, e que o mundo não considera sequer como faltas leves. A verdadeira caridade não consiste somente na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação com as quais podeis acompanhá-la. Não é só isso o que Deus exige de vós. A caridade sublime, ensinada por Jesus, consiste também na benevolência concedida sempre e em todas as coisas, ao vosso próximo. Podeis ainda exercitar esta sublime virtude sobre muitos seres que não precisam de esmolas, e que palavras de amor, de consolação e de encorajamento conduzirão ao Senhor. Os tempos estão próximos, digo ainda, em que a fraternidade reinará nesse globo. A lei do Cristo é a que regerá os homens, e só ela será o freio e a esperança e conduzirá as almas às moradas bem-aventuradas. Amai-vos, pois, como os filhos de um mesmo Pai. Não façais diferença entre os outros infelizes, porque Deus quer que todos sejam iguais. Portanto, não desprezeis a ninguém. Deus permite que grandes criminosos estejam entre vós, a fim de que vos sirvam de ensinamento. Logo, quando os homens forem conduzidos às verdadeiras leis de Deus, não haverá mais necessidade desses ensinamentos, e todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersados nos mundos inferiores, de acordo com as suas tendências. Deveis àqueles de quem falo o socorro de vossas preces. É a verdadeira caridade. Não é preciso dizer de um criminoso: é um miserável, é preciso expurgá-lo da terra. A morte que se lhe inflige é muito suave para ser dessa espécie. Não é assim que deveis falar. Olhai vosso modelo Jesus. Que diria ele se visse um infeliz perto de si? Lamentá-lo-ia. O consideraria como um doente bem miserável e lhe estenderia a mão. Não podeis fazer isso em realidade, mas, pelo menos, podeis orar por ele. Assistir seu espírito durante alguns instantes, que deve ainda passar sobre a vossa terra. O arrependimento pode tocar-lhe o coração, se orardes com fé. Ele é vosso próximo, como o melhor dentre os homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lamaçal e orai por ele. Elizabeth, de França, Havre, 1862.
E para nos auxiliar no estudo desta noite, nós contamos com os nossos amigos e facilitadores, Herbert Gontijo e Kelly Nascimento. Um ótimo estudo a todos. Uma boa noite a todos. Boa noite aos internautas também. Hoje nós estamos aqui para mais um estudo, né? Um pedacinho aí do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente vai começar comentando, né, explicando, tentando colocar para vocês um pouquinho que a gente já sabe, né? Então, que vocês possam aproveitar bastante, que todos que estão aqui agora possam levar para casa aquilo que veio buscar, né? Todos têm um interesse de buscar aquilo que está faltando. Então, o nosso objetivo aqui é esse, né? E o objetivo da casa também. E vou passar a palavra para o Herbert, para ele começar para a gente a nossa conversa de hoje. Bom, né? Boa noite, Kelly, né? Boa noite a todos os presentes. Né? Bom estudo àqueles que vão estar entrando depois no estudo, porque ele fica gravado no YouTube, né? E vai estar participando desse estudo atemporal, porque ele não é somente nesse momento, mas podemos sempre refletir sobre, né, sobre esse tema tão importante. Sejam bem-vindos também toda a equipe espiritual presente aqui nesse momento e presente nos nossos lares a todos os momentos que nos propomos a estudar e a buscar a luz do Cristo em nossas vidas, que são muito importantes, muito significantes a presença de todos eles. Bom, o estudo de hoje do capítulo 11, né, amar ao próximo como a si mesmo. O próximo não é somente aquele que está sentado ao nosso lado, nem somente os nossos familiares. O próximo é aquele que você liga com ele em qualquer forma de pensamento, em qualquer forma física, mental. Então, o próximo pode estar do outro lado do mundo, mas se você tem um laço com ele, uma afinidade com ele, ele é o seu próximo, né? O próximo pode estar desencarnado também. O próximo é qualquer espírito encarnado ou desencarnado que faz parte da nossa caminhada de amor ou de ódio, de alegria ou de tristeza. E o tema da noite de hoje é caridade para com os criminosos. Palavra interessante, né? Criminosos. Eu, particularmente, não gosto muito desse termo e vou até, no decorrer do estudo, usar um outro termo que eu acho mais propício. Mas vamos entender o que é um criminoso. Primeiro, o estudo da noite de hoje não é um estudo baseado nas leis físicas e terrenas. É um estudo vindo da espiritualidade de luz. É um estudo que trata das questões espirituais, da dimensão espiritual. Quando falamos em criminosos, logo nos vem à mente um presídio, algo penoso, algo que faz pagar na lei dos homens. Mas o estudo da noite de hoje, ele traz criminosos em uma dimensão muito mais ampla. É uma dimensão que clareia, é uma dimensão que conforta a nossa caminhada. Quem são os criminosos? Partindo do princípio e da certeza que já tivemos várias reencarnações, em todas elas fomos dedicados, igual estamos agora, estudando, refletindo, buscando ajuda, buscando autoconhecimento, trocando informações. Acredito que não. Em muitas delas, erramos, equivocamos e fomos taxados
como criminosos. E aí? Criminoso, na visão espiritual, é um ser hoje, ou ele envolve passado, presente e futuro? No mundo físico e nas leis humanas, aquele que se encontra hoje em um presídio cometeu uma falha, que todos nós já cometemos falhas. Talvez não a mesma, em tal intensidade, mas já cometemos, já escorregamos e levantamos. E eles certamente levantarão, recomeçarão e caminharão. Mas o criminoso, na questão espiritual, é aquele ser que ainda necessita de esclarecimento, necessita de autoconhecimento, necessita disciplina na caminhada espiritual. Então é um ser que nós não devemos olhar com os olhos do preconceito, muito menos com os olhos da intolerância, mas sim com os olhos da irmandade e da fraternidade cristã. Então, a partir desse momento, eu vou usar o termo irmãos necessitados de esclarecimento. Porque com certeza eu já fui muito mais do que eu sou hoje, ainda necessitado de esclarecimento. Porque ainda cometo erros, falhas, ainda sou um ser imperfeito. Mas eu tenho a consciência que com o esforço meu e de cada um de vocês, vamos conquistando as soluções, adquirindo as esperanças necessárias, o discernimento necessário para não necessitar mais de tanto esclarecimento. Olha, e tem uma frase no estudo, eu fiz alguns recortes de umas frases que eu achei interessante. Então, muitas ações que são crimes aos olhos de Deus e que no mundo nem sequer são faltas, não sequer são consideradas como faltas leves. Olha, para o universo, para Deus, as leis universais é o que nos rege. E um criminoso, espiritualmente, sendo mencionado, ele não é somente aquele que inflige as leis físicas, a lei dos homens. Um necessitado de esclarecimento, ele pode muito bem estar hoje confortável, sentado na poltrona da sua residência, da sua mansão, aparentemente com a consciência, o pensamento, as convicções físicas tranquilas, mas essa consciência, ela, com o desencarne e com a vida, ela se transparece e aí sente as consequências. Mas o necessitado de esclarecimento, hoje, pode ser qualquer um de nós. E como nós identificamos isso? Com a nossa autoanálise, com a nossa autorreflexão sobre os nossos atos, os nossos pensamentos.
Porque o necessitado de esclarecimento, em maior ou menor grau, está do nosso lado em todos os instantes. Olha só uma outra frase interessante. É tanto o vosso próximo como o melhor dos homens, sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa para se aperfeiçoar. O que Jesus nos pede no seu ensinamento é que tenhamos compaixão, caridade daquele que ainda necessita de luz. Que evitemos julgar, que evitemos condenar, desprezar aquele momento confuso, obscuro, que muitos seres atravessam. Se nós hoje nos encontramos em um caminho de busca espiritual, e se nós, no passado, em outras reencarnações, fomos necessitados dessa busca, o que aconteceu para que mudássemos de vibração, de ideais? Arrependimento, consciência dos erros. E no próprio estudo fala: orai por eles. Porque se você orar por eles, eles podem se arrepender. Olha que interessante. Deveis amar esses necessitados como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se arrependerem. No mesmo estudo tem a frase: pode ele ser tocado de arrependimento se orardes com fé. Olha, orar tem uma energia, um poder de transformação que nós não conseguimos imaginar. Orar por aqueles que necessitam, olha o poder que nós temos, porque a nossa oração pode tocar o coração daquele que necessita de luz e ele se arrepender. O mesmo arrependimento que nós tivemos a graça em outras reencarnações. Olha como que Deus e Jesus nos pede para caminharmos em conjunto, trocarmos as experiências, as vibrações, as bem-aventuranças e as boas vontades. Nós já erramos, nós já fomos taxados como criminosos, nós já equivocamos, nós já arrependemos e nós estamos agora iniciando uma nova caminhada. E ainda tem muitas imperfeições que nós ainda não arrependemos, mas vamos arrepender. E vamos adentrar neste caminho. Então, quando você vê um padre, um papa, um pastor de uma igreja evangélica orando, conduzindo o seu rebanho, trazendo palavras, vibrações que nos fazem ter confiança. Estou falando não somente para os espíritas, mas para todos os seres desse planeta. Aquele que você viu, que você presenciou,
te conduzindo às bem-aventuranças da evolução espiritual, um dia, em outras reencarnações, ele necessitou de esclarecimento. E ele cometeu equívocos também. Ele não foi isento desse processo evolutivo que todos nós passamos. E ele se arrependeu de tanta fidelidade. Hoje ele conduz rebanhos. E vai, com o seu esforço, o seu autoconhecimento, adentrar nas veredas da evolução, sim, transformar, compreender novas vertentes, sim, se aprimorar. Então, aquele que hoje necessita de esclarecimento, ele é digno da nossa compaixão, da nossa vibração para auxiliá-lo, da nossa oração. Porque isso pode tocar o coração daquele que necessita. Esse capítulo é muito interessante, né? Porque dentro dessa caridade para com os criminosos, ele aborda aqui muita coisa, né? A gente poderia ficar até amanhã conversando. Quando ele fala que desse criminoso, a gente começa a trazer para a nossa realidade hoje, né? Porque o que faz sentido é isso, é a gente estudar o Evangelho para a gente trazer para a nossa realidade, o que a gente vive hoje. E é bem interessante porque tudo que a gente estuda, né, isso aqui foi escrito há tempos atrás. Mas é tão atual, quando a gente começa a entender, né, que parece que foi escrito hoje. Essa questão, por exemplo, dos criminosos, né, ele faz uma analogia aqui com o criminoso, a gente logo associa que é aquele que ainda mata, que ainda rouba, né? Pelos nossos olhos que são materiais, é mais fácil da gente enxergar a pessoa que ainda continua nesse processo, né, vamos falar assim, de barbárie, né? De você agredir o outro, de você machucar o outro, você tirar a vida do outro. Então, quando fala criminoso, a gente logo já associa a isso, né? Aquele que ainda faz isso com o outro. Mas, aí, primeiro momento, veio na minha cabeça, né? O que a gente vive hoje. Noticiários, por exemplo. Várias histórias, né, nos chegam, histórias reais, de criminosos. Vamos falar assim, criminosos. E daí é bom a gente começar a prestar atenção no sentimento nosso, quando a gente recebe uma notícia dessa. É aí que a gente se perde. Porque quando ele fala aqui que todos nós estamos em processo de evolução, nós não fazemos mais isso. Mas eu não sei, talvez nas reencarnações atrasadas, né, eu possa ter cometido. Hoje eu não faço mais. Não me permito mais fazer. Então, é difícil a gente pensar dessa forma, porque nós temos também lá dentro de nós a nossa parte que é o nosso instinto, que dá uma misturada quando a gente recebe esse tipo de notícia. Eu estou falando isso, gente, para a gente começar a prestar atenção, né, no que a gente está vivendo hoje, a gente ficar mais alerta. Aí, o que acontece? Quando a gente se envolve demais, acaba mexendo lá dentro da gente, e quando a gente vê, a gente já está naquele ódio, né? Naquela ira. Como é que pode um cara fazer isso com tal pessoa? Mas tinha que matar um trem desse, não é? É difícil a gente sair disso, gente. A gente tem que ter uma maturidade muito forte, muito grande, para a gente poder sair disso.
Por isso que, às vezes, a gente fala assim, eu, particularmente, não gosto de noticiários. Às vezes, gosto de saber de alguma coisinha, assim, para não ficar tão aéreo, tão por fora das coisas. Mas eu não gosto. Por quê? Porque é difícil a gente não sentir isso, sabe? E daí, aí eles falam assim, nossa, mas aí você vai ficar, então, como se você não vivesse aqui no planeta Terra, né? Vai sabendo de nada. Não é assim também. A gente também tem que saber das coisas. Mas eu vejo que, às vezes, o que traz para a gente assim, de certos programas, de certas coisas, é aquele negócio daquele acontecimento ali que eles passam para a gente, e aquilo vai se repetindo. Parece que é até para a gente chegar nesse sentimento, né? Vai insistindo com a gente. E aquilo repete, e mostra mais de uma vez, e mostra a cena 250 vezes, e mostra a fala mais 300 vezes. Sabe? É isso que nós não precisamos. Talvez, sim, saber das coisas. Mas esse martírio, sabe? A gente vai se sentindo mal. Quando você vê, né, a gente, às vezes, não percebe, mas a vibração da gente vai lá para baixo. Então, nós temos que começar a prestar atenção nisso e lembrar, quando a gente escutar uma notícia dessa, lembrar do que está aqui no Evangelho. Difícil? É, muito difícil. Porque o nosso sentimento, às vezes, ele acaba entrando até num piloto automático. É automático o sentimento. Mas se a gente for, antes, né, da gente receber esse tipo de notícia, a gente começar a pensar primeiro no que está aqui no Evangelho, que aquele que ainda está lá roubando, aquele que ainda está lá matando, tirando a vida do outro, ele também está em processo de evolução. Por mais que a gente ache que seja um monstro, mas está em processo de evolução. E aí, logo em seguida, aqui ele faz uma analogia com os nossos crimes. Porque os nossos crimes, vamos falar assim, talvez considerados leves, né? Eu não coloco aqui para a gente, que, ó, deixa eu ver aqui. Muitas ações que são crimes aos olhos do Deus de pureza e que o mundo não considera sequer como faltas leves. Porque está escondido, às vezes. Os crimes que a gente comete todos os dias, às vezes, ele está escondido dentro de nós. A gente comete assim, meio camuflado, sabe? Para ninguém perceber, para a gente passar meio que bonzinho. Mas nós também cometemos crimes, né? Quando a gente comete uma falta, por exemplo, de uma fala infeliz, né? Que você vai detonar o outro, que você vai acabar com algum tipo de ilusão do outro. Não, ilusão não. Vamos falar assim, um sonho, né? Porque a ilusão a gente também não deve ter. Mas de uma meta ou de um positivismo que o outro estava dentro dele, você foi lá e, com, né, poucas palavras, às vezes, tirou o tapete do outro, desincentivou o outro. Isso também é crime. Então, nós cometemos vários tipos de crimes. Todos nós. Porque, se não fosse assim, a gente também nem estaria aqui, né? Nesse mundo de provas e expiações. Então, não vale mais julgar, gente. Não vale mais a gente julgar, né? Porque eu estou julgando o outro que está cometendo um grande erro, mas eu tenho os meus. E aí? E na hora do julgamento dos meus? Esse julgamento é da nossa consciência, tá, gente? Não estou falando daquele julgamento que, às vezes, a gente imagina, né? Você vai para o céu, você vai para o inferno, não é isso. É a nossa própria consciência. Quando chegar no nosso próprio julgamento, né? Como que vai ser? Às vezes, a gente fica muito preocupado com o que o outro está fazendo, com as ações do outro, com a evolução do outro. Aí ele podia fazer assim, ele está errado de fazer dessa forma. Se eu estivesse no lugar dele, eu faria assim, faria. Não interessa, você pode tentar ajudar, mas você vai reaver com o que você fez. Mas o outro, assim, eu fiz aquilo porque ele chegou e ele me agrediu e ele... Não interessa. A gente vai dar conta, cada um, da sua parte. O que o outro fez ou não faz parte da evolução ou
né, do outro. Pequeno ou não, errado ou não, aos nossos olhos, mas faz parte do outro. Mas daí, como a doutrina espírita ela é muito consoladora, vem uma partezinha aqui de consolo, que é a mudança dos tempos, né? Isso aqui, às vezes, a gente para e a gente nos pergunta muito, assim. Eu já vi questionários, às vezes até em grupo mesmo de rede social da gente. O homem está evoluindo, está regredindo. O homem está ficando pior, está ficando melhor. Gente, isso dá pano para a manga, viu? Com os resultados e a percepção de cada um, né? Tem gente que fala, Deus me livre, está achando que o homem está melhorando? Melhorando nada, olha o que está acontecendo. Está matando, está roubando, o mundo está perigoso, e tal, e está isso, e está aquilo. E aí? O mundo está melhor ou está pior? Nós evoluímos ou nós regredimos? No tempo das nossas avós, era melhor de se viver do que hoje ou não? A gente também não tem essa mania. No tempo que era dos meus avós, que era bom. Era assim, era assado, não tinha violência, não tinha isso, não tinha aquilo. Sempre existiu, gente. Talvez a comunicação, né, antigamente, não fosse tão ágil como hoje. Se acontece aí um desastre lá no Japão, daqui 2 minutos está todo mundo falando aqui no Brasil. Todas as notícias ruins chegam para a gente em menos de 1 minuto do ocorrido. Os jornalistas brigam para chegar no lugar lá antes da hora de todo mundo, antes primeiro que todo mundo, para dar notícia. Então, nós estamos vivendo num mundo assim, um mundo de tecnologia que não é uma coisa ruim. É a nosso favor, tá, gente? Nós é que, às vezes, petecamos o negócio. Mas a tecnologia, ela veio, não foi para nos detonar, não, foi para nos ajudar. Só que a forma, às vezes, como a gente usa, às vezes nos tornam tão dependentes e, às vezes, nós temos tudo tão fácil, de mão beijada, a gente, às vezes, não para muito para pensar nas coisas. Está tudo pronto. Você pegar o Google lá da vida, você pode digitar o que você quiser lá, que você vai ter resposta. Pode ser que não seja a resposta melhor do mundo. E que não seja a resposta mais confiável do mundo. Mas que você vai ter, você vai ter. Alguma coisa vai vir escrita. Você pode digitar qualquer coisa que você quiser lá. Vai chegar alguma coisa para você. Então, às vezes eu fico pensando que isso, às vezes, nos colocou assim, um pouco ociosos quanto à procura dessa evolução que nós estamos precisando aqui, que não é só essa, de conhecimento, faz parte, né? Faz parte dela, mas não é só ela. Então, ficou tudo muito fácil, né? Tudo muito pronto. Tudo muito pronto. E daí, a gente aprende também, né, dentro da doutrina espírita, as duas inteligências que a gente pode discutir sobre elas, que é a intelectual e a moral, certo? Então, imaginem vocês que são um passarinho com as 2 asinhas, uma asa é a parte intelectual, a outra é a moral. Então, qual que seria o ideal do conhecimento desses 2 conhecimentos, né, dessas 2 asinhas, para que esse passarinho voe? Elas têm que estar, pelo menos, equilibradas, mesmo tamanho, para ele conseguir o voo. Concordo? Aí voltemos para nós, com as 2 inteligências. A intelectual ela é mais fácil para a gente. Porque a intelectual, se eu pegar o Evangelho segundo o Espiritismo e começar a estudar, uma hora ou outra eu vou começar a entender. E se eu começar a estudar mais e mais e mais e mais, eu vou começar a saber tudo que está escrito aqui, de cabo a rabo. De frente para trás, de trás para frente. Intelectual ainda que eu estou. E a parte moral?
essa geralmente a asinha é menor. É a asinha cortada. Por quê? Porque é a mais difícil. Ou talvez, não a mais difícil, mas que vai depender mais da nossa espiritualidade. Porque a parte moral, às vezes, ela até independe da outra. Vamos tirar assim, a parte das encarnações, né? Mas, por exemplo, existem espíritos hoje aqui, encarnados junto com a gente, e que, às vezes, não tem 4º ano de grupo. Mas, quando você senta para conversar, você vê a grandeza de pensamento, a grandeza de coração, a grandeza de vivência, a maturidade. Essa é a parte moral. Então, por mais difícil que seja, a gente tem que cuidar das duas. E tem uma parte aqui também que ele fala, né, dos tempos. Vou falar rapidinho aqui, senão o Ebert depois não vai falar mais nada. Só falta 5 minutos. Ele fala dos tempos, né? Ele fala, essa que é a parte do consolo que eu falei. Os tempos estão próximos. Digo ainda em que a fraternidade reinará nesse globo. A lei do Cristo é que regerá os homens e só ela será o freio e a esperança e conduzirá as almas às moradas bem-aventuranças. Então, esse é o consolo. Nós estamos aqui no mundo de provas e expiações, mas nós estamos caminhando para o mundo de regeneração. Não é do dia para a noite, não. Nós estamos caminhando há muito tempo. E logo se começa a fazer a seleção, que ele fala aqui embaixo, aqui, ó, de que... quer ver? Todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersados nos mundos inferiores, de acordo com as suas tendências. Então, já começa-se a seleção. A gente, às vezes, não entende muito bem assim, essa forma de seleção, mas ela já começou há muito tempo, gente. Isso já está escrito há muito tempo. Só que agora parece que nós demos um salto maior, né? A gente vê como, às vezes, uma catástrofe as coisas que a gente está vivendo, mas foi um salto que a gente deu para esse mundo de regeneração. Então, gente, com isso, eu encerro a minha parte de hoje, né? E gratidão a todos vocês pela paciência, pela casa, pelo Ebert. E vou passar a palavra para ele terminar para a gente o nosso estudo. Bom, estava pensando aqui, né? Estava refletindo sobre as palavras da Kelly. E eu considero que nós estejamos vivendo um dos momentos mais importantes da nossa existência. Estar em 2021, no auge de uma confusão planetária em todos os aspectos, pandemias e desequilíbrios sociais, isso nos proporciona o aprendizado. Olha, temos 2 dimensões bem diferentes à nossa frente. Uma, sólida e confiável, os ensinamentos do Mestre Jesus, do Cristo. Amar a si mesmo, amar o próximo e todas as grandezas espirituais que Cristo trouxe para nós. A outra dimensão é que nós vivemos fisicamente. Lá fora, muitos ensinamentos. Eu poderia falar assim, lá fora está um caos. Lá fora está... E muitas palavras que expliquem isso. Mas lá fora é o campo do aprendizado. É o campo do ensino. Porque se você aplica os ensinamentos do Cristo lá fora, no mundo em turbulência, você encontra o caminho. E aqui ele trouxe uma reflexão muito interessante. Estamos indo bem ou estamos indo mal? Estamos evoluindo ou estamos regredindo? Muitos estão evoluindo a todo vapor.
porque estão aproveitando o momento turbulento e colocando a bandeira do Cristo como seu leme. Isso traz evolução. Outros, nem tanto. Mas como aquele mesmo disse, que já está previsto. Evangelho segundo o Espiritismo foi escrito há quantas décadas atrás? Mais de um século atrás, né? E fala assim, os tempos estão chegando. A transformação planetária está chegando. Se naquela época estava chegando, hoje estamos no ápice dela. O planeta vai se transformar. O nosso mundo vai se transformar. Se seguirmos nessa transformação, continuaremos aqui. Se não, outras oportunidades em outros mundos para o crescimento nos serão dadas. Não tão amenas como aqui e agora. Por isso que eu vejo a importância desse momento. É momento de se colocar na luta, na batalha interna da autotransformação. E você está sozinho? Não. Jesus é seu guia. As palavras do Cristo é o seu solo fértil e seguro para caminhar. Por isso que a espiritualidade, os espíritos de luz pedem: amai-vos e instruí-vos. Autoconhecimento é necessário para passar essa caminhada. Também encerro a minha fala, agradeço esse momento que a gente compartilha as teorias sobre Jesus, mas o mais importante é a prática e a incorporação disso no nosso espírito. Obrigado.